Aí no nosso canal do YouTube, para você que está chegando a mais essa aula, a mais esse bate-papo. Um tema bem interessante que eu gosto de falar muito, que é o tema de atração de clientes, porque eu vejo que é uma das grandes dificuldades, pelo menos foi uma das primeiras dificuldades que eu passei assim que eu comecei o meu escritório de contabilidade. Foi uma dificuldade tremenda e eu tive que ir atrás de conhecimento relacionado a isso. Então, assim, muitas pessoas ainda não conseguem entender. Então a gente está entrando agora às 19 horas, toda segunda-feira a gente tem conteúdo prático para você. E quando a gente fala conteúdo prático, é interessante, né, que eu falo isso, porque muita gente fica alucinado e pensando, ah não, conteúdo prático é só fazer DCTF, conteúdo prático é apurar DAS, conteúdo prático é fazer um contrato social, e não. Você que está começando o seu escritório, então esse canal aqui, essas aulas de segunda-feira é o que? É especificamente com um único objetivo, te preparar para você conseguir montar o teu próprio negócio contábil. Não sei em qual posição você está, mas a grande maioria das pessoas que eu acompanho, a grande maioria dos alunos que eu acompanho são pessoas que ou estão recém-formados e estão com o objetivo de trabalhar por conta própria, de começar o teu próprio escritório de contabilidade, ou muitas vezes você já trabalha em um departamento específico, seja ele fiscal, contábil, qualquer outro tipo de departamento, e quer começar de fato, quer sair, quer empreender, quer começar o seu próprio escritório de contabilidade por N motivos, ou porque quer ser mais valorizado, ou porque quer tomar ações. Recentemente eu ouvi de um aluno nosso, durante as nossas mentorias, que ele simplesmente, obviamente ele queria sim ganhar uma remuneração maior, mas ele queria colocar os métodos dele, trazer a contabilidade mais presente. O escritório que ele trabalhava era um escritório um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais antigo, né, de uns métodos mais tradicionais. Então, não sei definitivamente o que é que te motiva, o que é que te faz pulsar para você começar o teu próprio escritório de contabilidade. O que me fez pulsar quando eu iniciei, basicamente, foi poder ganhar aquilo que eu achava que era justo para mim naquele momento. Então, o que é justo para mim pode ser diferente do justo para você, mas esse era o motivo na qual eu comecei, na qual eu quis de fato encarar esse desafio de começar o nosso próprio escritório. E para você que já está chegando aí, para você que vai ver essa aula gravada, seja ela ao vivo, seja ela gravada, se você que está aí comigo, já coloca aqui nos comentários se você está me ouvindo, se está tudo tranquilo com o áudio, para a gente então poder, eu quero de fato aqui, nessa aula aqui com você, compartilhar, não é headline para chamar pessoas, é de fato compartilhar como que eu faço para atrair, em média, tá? Porque em média, porque isso é muito mais, mas como que eu faço para atrair de 30 clientes anuais aqui no meu escritório contábil. E muita gente quando fala isso acha que é um número grande, muitas pessoas vão ouvir essa aula aqui gravada em um outro momento, mas é um número real, que hoje eu tenho aqui na minha empresa de contabilidade, uma empresa que literalmente começou do zero, e eu quero compartilhar um pouco dessa estratégia para você. Então, se você vai ver essa aula aqui ao vivo junto comigo, ou se você vai ver essa aula gravada, você que faz parte lá do meu canal do Telegram, não se esqueça de clicar no curtir, porque isso é muito importante para a gente. Clica no curtir, compartilha também nos seus grupos, compartilha com grupos de faculdade ou grupos de contadores da sua região, para que mais pessoas consigam, né, rever essa aula aqui ao vivo junto com a gente, para poder definitivamente tirar as suas dúvidas. Então vamos lá no nosso conteúdo, como definitivamente você faz para conquistar 30 novos clientes ano no seu escritório de contabilidade. Antes de você achar que isso é impossível, você que está começando o teu negócio contábil, eu vou te mostrar como que eu faço, como que nasceu essa ideia, como que nasceu esse conteúdo que eu estou compartilhando para você entender um pouco mais a contextualização. E se você tiver, obviamente, dúvidas no decorrer no decorrer desse dia, no decorrer dessa aula, é importante que você também coloque nos comentários o que você achou, também é muito importante. Então vamos lá, primeiro eu quero que você entenda, para você que está me assistindo aqui agora, esse conteúdo, eu quero que você entenda qual que geralmente é o método tradicional dos profissionais liberais. E quando eu falo dos profissionais liberais, não estou falando exclusivamente de nós contadores, você que vai me assistir, você que está me vendo esse vídeo. É um dilema de todos os profissionais liberais, contadores, engenheiros, advogados,
a estratégia de atração de clientes. Por que é um dilema? Porque isso, infelizmente, a gente não consegue ver na faculdade. Eu não vi isso na faculdade, não vi como que você faz, como que eu faria para ter clientes. Simplesmente a faculdade, a gente joga a gente lá depois de 4 anos, que ainda nem de conhecimento técnico a gente sai suficiente preparado, e muito menos de como que eu vendo o meu serviço de contabilidade, como que eu faço para atrair clientes para o meu escritório de contabilidade. Isso não é visto em todas as graduações de profissionais liberais. Médicos, advogados, dentistas, contadores, todo mundo sofre com esse mesmo empecilho, principalmente para a gente contadores, de quando vai começar o teu escritório de contabilidade. Então não imagine que isso é um problema nosso de contadores, tá? É um problema de a grande maioria dos contadores tem. E uma das grandes objeções que eu quero que você entenda que a maioria dos contadores, principalmente os que estão começando, acham que a grande sacada, o grande método de você conseguir cliente é você depender exclusivamente da indicação, você depender exclusivamente da referência. Então, eu quero te trazer aqui como que a maioria dos contadores começam, então, como eu também comecei, porque eu não fui diferente. Como eu não tinha nem 10% desse conhecimento, desse passo a passo que eu aplico hoje aqui no meu escritório de contabilidade, não tinha nem 10% desse conhecimento, eu também comecei pensando que exclusivamente a indicação, ou seja, eu começar o meu escritório, abrir as portas, eu iria conseguir os meus clientes. Aquela velha estratégia, né? Eu digo para minha mãe, digo para os meus irmãos, digo para minha família, digo para os meus amigos, olha, eu estou abrindo o meu escritório de contabilidade, eu quero que você me indique, eu quero que você me compartilhe, só que essa estratégia ela não funciona. Ela não é uma estratégia eficiente. Por quê? Porque com a alta concorrência que nós temos, alta concorrência de quantos escritórios de contabilidade não existem na sua cidade, não existe na sua região, ou não existe no estado onde você está? Quantos e quantos escritórios de contabilidade? Então, não preciso te dizer muito fundamentação para te dizer que esse processo de indicação ele não é um processo inteligente, não é um processo eficaz para você, ainda mais você que está começando o teu escritório de contabilidade, que muitas vezes está começando com 1 ou 0 clientes, 2 clientes, está bem no início. Então, diante dessa necessidade que eu quero contextualizar aqui para de fato te mostrar como que eu faço hoje aqui para conquistar esses clientes. Eu tive que ir em busca de estratégias de marketing, né? Alguma estratégia, porque eu vi que essa estratégia de indicação ela não seria uma estratégia eficiente, então eu tive que ir atrás de estratégias para eu poder de fato entender qual era a melhor estratégia que eu poderia fazer para conquistar esses clientes no meu escritório de contabilidade. Então, resolvi estudar um pouquinho mais de marketing. Então, o marketing é tudo aquilo que você faz para atrair clientes para o teu negócio. Não é só de contabilidade, mas tudo aquelas ações que você faz. E especificamente no marketing, a gente tem algumas ações. Panfleto, outdoor, muito comum, cartões de visitas. Todas essas são ações, né, que não deixam de ser ações de marketing para atrair clientes para o teu escritório de contabilidade. E todas elas exclusivamente eu testei. E sem sombra de dúvidas, nunca nenhuma delas chegou tão próximo e tão perto e tão eficiente, que é a quarta opção, que é exclusivamente que eu utilizo, que é o quê? Utilizar basicamente as redes sociais, poder do Google, Facebook e Instagram, para atrair clientes. Nenhuma dessas 3 estratégias de marketing offline, cartão de visita, panfleto, outdoor, nenhuma dessas funciona. Pelo menos não funcionou para mim e acredito 99% de certeza que elas também não vão funcionar, não irão funcionar para você que está começando o teu escritório de contabilidade. Simplesmente porque a atenção, o que você precisa para vender? O que você precisa para o cliente te contratar no teu escritório de contabilidade, no teu novo escritório de contabilidade? Você precisa ser visto, né? Você precisa fazer com que, porque a demanda, pessoal, a demanda ela existe. Eu vou te mostrar aqui na prática dessas ferramentas que a demanda existe. Se a demanda existe pessoas procurando contabilidade, existe pessoas, por exemplo, abrindo empresas, existe pessoas com necessidades específicas de um contador em uma determinada área. Se existe demanda, se existe pessoas precisando desse serviço, quer dizer que o que você precisa fazer? Você precisa mostrar para
a sociedade, você precisa mostrar para essas pessoas que o seu escritório de contabilidade está lá, que o seu escritório existe. E qual que é a maneira mais eficiente hoje, quando eu estou gravando esse conteúdo? É utilizar todo o poder que as redes sociais proporcionam para você. Quais redes sociais exclusivamente eu estou falando, que eu utilizo? Google, Facebook e Instagram. Só que quando eu falava, né, quando eu compartilho isso também com os meus alunos, olha, você tem que usar Facebook, você tem que usar Instagram. Muita gente acha, mas eu já uso Facebook e Instagram. E o mais interessante aqui é você tem que entender que qual a estratégia que você vai utilizar em cada uma dessas plataformas. Porque eu posso te desenhar aqui cada uma delas. Facebook é uma estratégia, Instagram é outra estratégia e Google é uma estratégia completamente diferente. E qual que eu te recomendo você estar, que quase 90% dos contadores não estão, e ela tem um potencial enorme para quem está começando? O Google. Google tem um potencial enorme. E isso foi uma das primeiras quebras de objeções que eu tive quando eu comecei a utilizar essas ferramentas, e que eu acredito que você que vai me assistir esse conteúdo aqui vai ter também, achar, se liga nessa, achar que empresários ou futuros empresários não contratam contador através da internet. Isso é a primeira coisa, primeiro pensamento errado que você tem. Se você tem esse pensamento e você quer começar o teu escritório de contabilidade e você está com essa ideia, você vai exclusivamente depender do segundo módulo, que é a indicação. Aí boa sorte para você, espero que você consolide uma base de cliente e tenha muita paciência para que essas indicações aconteçam. Então, se você é uma grande objeção que eu tinha, eu não acreditava nesse potencial que esses clientes, que esses futuros clientes utilizavam tanto o Google para procurar serviço de contabilidade. E eu vou te provar isso, eu vou te mostrar aqui agora. Primeiro eu quero que você entenda. E nesse contexto, quando eu comecei a utilizar, comecei a estudar sobre Google, Facebook e Instagram especificamente, mais forte o Google, porque é o que dá retorno de imediato, eu descobri duas coisas que a grande maioria dos contadores que estão começando não conseguem ou não enxergam essa oportunidade, ou seja, não enxergam esse oceano azul que existe quando você começa a ter o escritório de contabilidade. Porque quando a gente vai especificamente, aí eu falo especificamente porque é só no Google que tem esse tipo de cliente. Quando a gente vai especificamente no Google fazer anúncios, ou seja, estar presente no Google, vai surgir dois tipos de clientes específicos, dois tipos de clientes. Quais são eles? Vai surgir o cliente que vai te contratar por um contrato mensal, para você ser contador mensal dele e prestar essa assessoria mensal para o seu escritório de contabilidade. E vai surgir um segundo tipo de cliente, onde a maioria das pessoas não enxergam, e ele é o que vai te dar um grande combustível, ou seja, uma grande fonte de entrada de receita nos primeiros meses e depois, consequentemente, nos meses seguintes, que são o que eu chamo aqui internamente, cada um pode chamar de um jeito, mas o que eu chamo aqui internamente são os clientes avulsos, ou seja, os serviços adicionais, que ele especificamente não vai te contratar somente, não vai te contratar para você ser o contador específico dele, não vai te contratar para você ser o contador específico dele, ele vai te contratar para você auxiliar ele no alvará de funcionamento, ele vai te contratar para auxiliar você a abrir a empresa dele aí na sua cidade. Por quê, pessoal? Isso eu não entendia, literalmente eu não entendia dessa parada, eu nunca imaginei que teria essa demanda e que existe essa demanda hoje. E por que que ela está exclusivamente, que eu falei no início, no Google? Por que que ela está somente lá? Porque quando, vamos imaginar eu, de forma prática, eu tenho meu escritório aqui na minha cidade, aqui especificamente no meu estado, e resolvi, por exemplo, abrir uma empresa do meu cliente lá no estado, na cidade de Goiânia, na cidade de São Paulo, na cidade de Rio de Janeiro, na cidade de Belo Horizonte, ou seja, em qualquer cidade desse Brasil. Resolvi abrir um cliente meu lá. Eu vou precisar de um apoio, porque mesmo que eu entenda de todo o processo de abertura, vai ter algumas particularidades em cada cidade que muito provavelmente eu vou precisar de apoio de um escritório lá.
E quando eu preciso disso, aonde que eu vou especificamente? Eu não vou sair no Facebook, não vou sair no Instagram tentando encontrar esses contadores ou tentando encontrar esses escritórios de contabilidade para me auxiliar. Não vou, eu não vou procurar no Facebook e no Instagram. Então, esse segundo tipo de serviço, que eu chamo de serviços adicionais, que são esses serviços corriqueiros, que não é um contrato mensal, mas é um serviço que vai ter toda a demanda mensal no teu escritório de contabilidade, exclusivamente eu vou estar pesquisando somente no Google. Então, uma das coisas que você precisa entender é, as redes sociais, sim, elas dão resultado especificamente para o teu negócio. Elas dão resultado. Você precisa só entender qual o tipo de estratégia que está por detrás de cada uma delas. Facebook e Instagram, por exemplo. Ela é uma rede social que as pessoas estão lá por outro motivo. Elas estão lá basicamente para buscar conteúdo, buscar informação. Então não é aquela pessoa que está passando aqui o dedo no feed do celular. Ah não, achei um contador, estou precisando do serviço dele. Não, é uma outra estratégia totalmente diferente. Então o que você precisa alinhar, o que você precisa entender é que cada tipo de rede social tem uma estratégia específica e você tem que aprender essa estratégia e especificamente utilizar elas de maneira correta. Agora, o que eu vejo, muita gente atrelando somente estratégia de captação de novos clientes, é atrelando somente clientes de contratos mensais. Basicamente isso não é verdade, isso não é o que de fato acontece na prática. Existem esses outros tipos de clientes avulsos e eu vou te mostrar aqui como que eu faço essas pesquisas, como que você faz para estar lá especificamente no teu escritório de contabilidade. Então tem alguns passo a passo que você vai precisar executar, porque olha a quantidade, olha quanto nós contadores ficamos alucinados e isso me intriga bastante. E o que eu bato sempre na tecla de quem me acompanha, de quem está sendo meu aluno, de quem está sendo meu mentorado, olha, não se esqueça, são 2 pilares para você ter o seu escritório. O pilar 1, ter clientes. Pilar 2, conhecer as rotinas práticas. Por quê? É muito mais motivador, muito mais interessante quando você conquista clientes para você precisar entender um pouquinho mais de obrigação acessória. Então não adianta você ser fera em rotinas, você ser fera em apuração de dados, sendo que você não vai ter nenhum cliente para fazer essas apurações. Então entendam claramente isso, são duas rotas que você precisa seguir junto para você conseguir ter o teu escritório de contabilidade. Então se eu pudesse te dar uma dica rápida aqui para você que está começando use imediatamente as redes sociais para atrair clientes para o teu escritório de contabilidade. É claro, Eduardo, eu vou abandonar a indicação? Muita gente me pergunta isso. Claro que não. Você tem que entender que são momentos diferentes. Quando existe um momento onde você está buscando clientes, 1 cliente, 2 clientes, 3 clientes, 5 clientes, 10 clientes, e depois você tem que entender que é um próximo estágio o quê? Que você vai começar a ter reflexos da indicação. Mas consegue perceber que se primeiro você não ter clientes, a indicação ela não ocorre, ou ela ocorre muito lenta? Então, o que você precisa entender é que são 2 momentos. Porque eu costumo falar isso. Eu costumo falar também na questão de formação de preço. Quanto eu cobro? Depende do momento que você está. O início do escritório também, a estratégia também. Se você está com uma base, você já tem lá 50 clientes na sua carteira ou 10 clientes na sua carteira, você vai notar naturalmente que as indicações vão começar a surgir. Mas depois que a curva do gráfico ela vai subindo com a quantidade de clientes que você tem. Enquanto você está aqui na estaca zero, não existe nada mais eficiente que você utilizar Google para a atração dos seus primeiros clientes no teu escritório de contabilidade. Então é muito importante isso. Eu vou fazer um compartilhamento de tela aqui só para você entender um pouco mais do que eu estou dizendo. Vou compartilhar a minha tela e caso você já vai tendo dúvidas, sempre coloque nos comentários ou coloque também nos comentários desse vídeo, porque no final sempre eu respondo um pouco dessas perguntas especificamente para cada um de vocês, especificamente. Então, o que você precisa entender aqui? Só um pouquinho. O que você
que você precisa entender aqui, pessoal? Existe 3 formas de você atrair clientes para o teu escritório de contabilidade: Google, Facebook e Instagram. Eduardo, qual a recomendação que você dá? Comece pelas 3. Comece pelas 3. Por quê? O Facebook e o Instagram, você só precisa ter a sua estratégia bem definida e começar a gerar conteúdo específico para o teu escritório de contabilidade. Então você tem exclusivamente que o quê? Que começar pelas 3. Ah, não, eu preciso escolher uma. Então comece pelo Google, porque ela é uma grande fonte de atração de clientes para o teu escritório de contabilidade. E para você começar a entender o Google, como é que funciona o Google? Por exemplo, eu vou botar aqui contador. Vamos imaginar, eu gosto de dar o exemplo prático. Vamos imaginar que eu estou precisando de um contador aí na tua cidade, contador em Goiânia, por exemplo. Apareceu Goiatuba aqui, mas eu quero Goiânia. Contador em Goiânia. Então, é óbvio que o quê? Que eu vou procurar essa informação no Google. E você tem que entender essa parada. Os clientes procuram e eu te mostro. Posso te mostrar quantidade, porque o que é interessante? Muita gente tem essa dúvida. Eduardo, eu devo anunciar em televisão? Eu devo anunciar em rádio? Claro, primeiro, na minha opinião, não. Por quê? Porque você anunciar em televisão, você anunciar em rádio, você anunciar em outdoor, é muito pouco provável que você atinja diretamente aquela pessoa que está precisando de contabilidade. Aquela pessoa que está precisando de contador. Por quê? O seu objetivo é o que nesse momento? Atingir pessoas que estão procurando um contador específico para auxiliar o problema dela, para auxiliar a dor. E quando você anuncia, primeiro que você tem um alto custo para utilizar TV, utilizar rádio, utilizar outdoor. É um alto custo. Uma das dificuldades, é um alto custo que você vai ter que investir. E isso, pelo menos para quem está iniciando, inviabiliza. E as redes sociais, ela é muito inteligente. Você anuncia com quanto você tem. Eduardo, eu tenho R$10 para começar. Poxa, vamos começar com R$10. Eu tenho R$20, eu tenho R$50, eu tenho R$100. Vamos começar com aquilo que você tem. Então, te possibilita o quê? Você já ir testando a ferramenta, você já indo tendo esse primeiro contato, para quê? Para você conseguir já ter resultado financeiro, o que essas outras mídias não proporcionam. Então, as redes sociais, ela te dá um orçamento muito baixo para começar. Então, quando eu digito aqui contador em Goiânia, você vai ter várias empresas especificamente aqui para o quê? O que eu vou precisar fazer aqui? Simplesmente agora entro, pego o telefone e faço a ligação e faço o meu contato para resolver a minha dor específica que eu estou precisando. Então, quando você faz essa pesquisa no Google, interessante que o Google, a própria ferramenta de anúncios, que é o que a gente vai entrar um pouco mais a fundo aqui, a própria ferramenta de anúncios, ela te diz como que as pessoas estão pesquisando no Google aí na sua cidade. Então você, profissional liberal, você, contador específico, quando eu digitar contador na tua cidade, você tem que aparecer. Por quê? Porque se tem alguém digitando contador na tua cidade, é porque alguém está precisando do seu serviço. E lembra, o que é o seu escritório? É você ter uma solução e encontrar o cliente que quer a sua solução. Basicamente é isso. E existe um dos caminhos para você entrar, para você estar nas redes sociais, que daí é um grande diferencial que você vai ter que ter, que você vai ter que entender muita gente me fala, Eduardo, não tenho resultado utilizando o Facebook, utilizando o Instagram. Beleza, não tem resultado. Vamos lá, vamos tentar entender. Vou tentar entender por que você não está tendo resultado. Primeira coisa, você está fazendo anúncios pagos? Pessoa, anúncio pago? Não sei nem que paçoca é essa. Então você já começa a perceber por aí que se você está perguntando para algum contador, para alguma pessoa que se está fazendo anúncio pago, ela não sabe nem o que é isso, quer dizer que você tem um mar de oportunidade, porque a concorrência está altamente pequena. E o Google, ele trabalha com concorrência. Então, você talvez já deve ter se perguntado, como que o Google, o Facebook, o Instagram, eles ganham dinheiro? Simplesmente eles têm uma entidade sem fins lucrativos,
não visa lucro, simplesmente o Google vai te dar aqui uma imunidade de conteúdos gratuitos e o Instagram vai te dar a plataforma para você usar, o Facebook para você usar e simplesmente vai ficar por isso. Afinal, você não paga nem um centavo para fazer o seu cadastro. Essas empresas, elas monetizam, ou seja, elas ganham dinheiro naquelas pessoas que sabem anunciar. E aí onde está o segredo X da questão, é saber fazer anúncio, investir nessas plataformas, fazer com que esse investimento seu retorne com serviços para o teu negócio, especificamente de contabilidade, negócio, serviço, contratos fechados. Então isso é o principal fundamento. E nessas redes sociais, Google, Facebook e Instagram, você tem duas maneiras de estar presente nela. Você tem a maneira gratuita, né? Ou seja, você não paga nada, simplesmente você entra lá e faz o seu cadastro. E você tem especificamente a maneira paga, ou seja, você paga para o Google te mostrar toda vez que tal pessoa pesquisar alguma coisa. Então a maneira gratuita é como essas pessoas aqui, ó, até aqui, são de formas gratuitas. Aqui como é que você faz isso? Se cadastrando numa coisa chamada Google Meu Negócio. É uma plataforma do Google, onde ele cadastra negócios especificamente e você vai ter que receber o seu acesso e você vai estar disponível. Esse é um jogo do gratuito, só que o jogo do gratuito ele não te leva a longo prazo, ele não te leva muito, porque é muito difícil. Você vai concorrer com, como se fosse você concorresse com inúmeras, dezenas, centenas de pessoas que também utilizam o gratuito. O mais interessante é o que? Você fazer anúncios, tá vendo esses anúncios aqui? Anúncios específicos para quando a pessoa digitar no Google a palavra-chave que você quer aparecer, vai aparecer lá o seu escritório, tá aqui um exemplo, autêntica contabilidade, vai aparecer o teu escritório e aquela pessoa vai possivelmente entrar em contato com você e olha o tamanho da visibilidade que você vai ter no teu escritório de contabilidade. E o mais interessante, essas plataformas, especificamente o Google, elas cobram de você a partir do momento que a pessoa clica e pega o seu telefone, pega o seu contato. Então, a partir do momento que se eu estou pesquisando contador em Goiânia, exemplo específico, é porque eu estou precisando de um contador em Goiânia. Então, aqui, começa a perceber o nível de assertividade que você vai ter nos seus anúncios. Ou seja, é como se você dissesse assim, olha, eu quero anunciar na Globo, mas eu só quero anunciar na Globo para aquelas pessoas que estão assistindo do outro lado, que são ou estão precisando de contabilidade. Não existe. O cara vai te dizer, olha, não existe. Eu vou anunciar para uma base, centenas e milhares de pessoas, e aquelas pessoas que são o seu público-alvo, possivelmente, se um dia ela precisar, porque aquele momento ela está sentada lá na TV dela assistindo o jornal, ela nem passa pela cabeça que ela está precisando de contador. Ou se passa, ela vai resolver isso no outro dia. Então você tem que entender que aqui o nível de assertividade ele é muito maior, ele é muito mais específico do que você fazer outros tipos de anúncios, você fazer outdoor, você fazer panfleto, você fazer inúmeras situações específicas. Então, uma das coisas que eu já queria que você entendesse aqui especificamente existe duas maneiras de você aparecer, do seu escritório aparecer para possíveis clientes. Primeira, a maneira paga, onde você vai fazer um anúncio específico, e existe a maneira gratuita, onde você vai cadastrar no Google Meu Negócio e você, por regras do Google, ele vai te indicar, vai aparecer o seu nome especificamente. Eduardo, eu entendi que eu preciso utilizar o Google, e o Google é uma grande demanda, uma grande fonte de você ter clientes, principalmente para essas palavras-chave aqui, ó. O público que eu gosto muito é o público de abrir empresas. Porque todo mundo que vai abrir uma empresa, basicamente, não vou dizer todo mundo, né? Mas uma grande parte das pessoas que vão abrir empresa, especificamente, primeiro elas vão pegar informações, elas vão procurar um contador lá na sua cidade, e você tem que aparecer para essas pessoas. E é um público muito interessante para o quê? Para você ter os seus contratos mensais no teu escritório de contabilidade, para você ter
seus contratos mensais no teu negócio de contabilidade. Então, muito possivelmente a pessoa vai utilizar essas plataformas específicas para te pesquisar, para precisar dos seus serviços de contabilidade. Eduardo, beleza, eu entendi que eu preciso utilizar essas redes sociais, preciso utilizar essas ferramentas. Eu sei que eu posso seguir pelo gratuito, eu posso seguir pelo pago, eu tenho essas duas opções. Como que eu faço para anunciar? A ferramenta do Google que você faz os anúncios é essa aqui, AdWords, que é o ads.google.com. Você vai entrar, fazer um cadastro e você vai especificamente começar a fazer esses tipos de anúncios. O mais interessante aqui é, não comece com investimento com aquilo que você ainda não conhece a ferramenta. Então é importante que você receba um apoio, é importante que você conheça um pouco mais de alguém que usa essas ferramentas. No nosso programa a gente mostra isso em determinado momento, passo a passo, de como que eu faço os meus anúncios específicos aqui, simplesmente para você replicar aí no teu escritório de contabilidade, na sua região. Então, aqui eu quero deixar registrado que a ferramenta que você faz isso é a ferramenta do próprio Google, que é googleads.google.com, que é a ferramenta que você vai entrar e fazer acesso. O mais importante aqui não é nem a ferramenta, e sim você entender que você precisa utilizar elas para quê? Para impactar muito mais pessoas. E esse impacto também, que aí as pessoas me perguntam, tá, e o Facebook e o Instagram, que a pessoa não pesquisa? A pessoa não pesquisa lá no Facebook, como que eu faço exclusivamente para abrir uma empresa? Ela não vai pesquisar no Facebook. Então aqui é onde entra a nossa estratégia de conteúdo. Já no Facebook e no Instagram, a parada é completamente diferente. Google, algo imediato. Quando você está precisando de um telefone de um encanador, você vai lá, Google, telefone do encanador, o Google vai te dar. Quando você está precisando de um ponto específico, de um médico, de um pedreiro, de um pintor, você vai no Google. Se eu estou precisando de um nutricionista e eu não sei qual nutricionista aí, eu vou no Google. Então é algo de uma dor muito mais específica. Já o Instagram e o Facebook, é uma outra estratégia. Eduardo, qual estratégia? A estratégia que você deve seguir é a estratégia para você gerar autoridade, ou seja, gerar conteúdo nessas redes sociais. Por quê? Porque daí entra um outro conceito de o quê? Que a pessoa está no Instagram, você está lá com um vídeo ou com um conteúdo escrito ou com um conteúdo de informação especificamente para ela. Aí é importante você seguir alguns passo a passo, escolher o nicho, escolher a atividade e começar o quê? Gerar conteúdo nessas redes sociais. E quando que uma das duas coisas se casam, especificamente? É quando você atrai ela pelo Google, se ela está com uma dúvida, e no seu Facebook, você tem como fazer isso, começar a distribuir conteúdos para elas. Se ela estava com dúvida de como abrir uma empresa, você vai aparecer lá no vídeo dela, olha, para abrir uma empresa são esses e esses passos. Você que é dono de restaurante, quando você vai fazer isso na admissão, você tem isso. É você gerar conteúdo para ela, para você, com o único objetivo, fazer com que você fique autoridade no assunto, que quando ela precisar do seu serviço, ela vai lembrar de você, ela vai te contratar especificamente. Então é outra pegada no Facebook. E por que algumas pessoas fazem isso no Facebook? Gera conteúdo, fazem post, publica e não tem resultado. Simples. Por quê? A mesma regra de conteúdo gratuito e conteúdo pago no Google se aplica ao Facebook e ao Instagram. Do mesmo jeito. Como que eles monetizam? Como que eles ganham dinheiro? Fazendo o quê? Convidando você, usuário, sem custo algum, para utilizar a ferramenta específica dele, e em contrapartida, para as empresas que querem ter maior visibilidade, eles cobram para anunciar. Aí você deve pensar, é caro. É muito mais barato que você imagina. Não chega nem a 10% do custo de uma televisão ou de um custo de outdoor. É muito acessível. O que você precisa fazer é conhecer a ferramenta e saber como você faz isso. Por quê? Ela é muito mais direcionada também como o Google, porque você tem as opções de anunciar por pessoas, porque você já ouviu aquele ditado que o Facebook, essas redes sociais, eles sabem basicamente quase tudo de você. Então essas informações que eles sabem de você é para quê? É para ajudar as pessoas que estão anunciando
a direcionar um pouco mais específico o anúncio, porque não adianta eu anunciar contabilidade para quem não quer contabilidade. Não adianta eu anunciar contabilidade para quem é funcionário de uma empresa, que nunca vai ser dono de empresa. Então eu tenho um perfil de cliente, empresários. Se eu tenho um nicho mais específico, empresários, donos de restaurantes, empresários, donos de clínicas médicas, empresários, donos de construtoras, ele tem esse perfil. E o interessante desses anúncios é que você direciona esses conteúdos só para quem realmente quer ver o seu conteúdo, porque não adianta você mostrar para quem não quer ver o seu conteúdo. Com qual objetivo? Fazer relacionamento com o seu possível cliente. Porque quando ele conhece você, ele já sabe que o seu escritório contábil existe, ele já sabe qual o nicho que você atende, qual a dor que você resolve. E de trás dessas produções de conteúdo existe toda uma estratégia que você vai utilizar. Você direciona um anúncio para esse cara e esse cara possivelmente vai começar a ter um relacionamento comercial com você, e se ele estiver precisando do seu serviço, possivelmente ele vai te ligar e vai contratar especificamente o seu serviço. Agora, por que que mesmo falando tudo isso, 90% das pessoas não têm resultado? Porque eles acham que utilizar Facebook e Instagram é simplesmente abrir uma página no Facebook e no Instagram, publicar conteúdo, e por isso mesmo. Estima-se que hoje o Facebook e o Instagram entrega, ou seja, você tem lá 1000 seguidores, ele entrega para 3% dessa sua base de seguidores. Por que cada vez ele entrega menos? Ou seja, ele mostra para mais pessoas. Porque ele te força a você utilizar o recurso dele pago, que eu chamo de combustível, que é o anúncio, para você levar para muito mais pessoas. Então aqui a gente volta para a gente fechar esse conteúdo lá no nosso contexto inicial dessa live. Não adianta você ter o melhor escritório de contabilidade, não adianta você ter o melhor serviço, não adianta você ter o melhor produto, se as pessoas não saibam que o teu escritório de contabilidade existe. Então, fica ligado nisso, entenda essa questão. Se você achou esse conteúdo interessante, se aprofunda mais nesses temas, porque eu tenho absoluta certeza que vai te trazer muito resultado para o teu escritório de contabilidade. E eu não poderia deixar de falar isso, porque tem coisas aqui nessa aula que possivelmente você não sabia. Você não sabia que existe 2 tipos de clientes que você pode conquistar pelo Google, e que o que você precisa fazer é, lembre-se disso, 2 coisas. Fazer com que as pessoas saibam que o teu negócio existe, passo 1. Segundo, ter conhecimento técnico, que nas próximas aulas, na próxima segunda-feira, a gente já vai ter conteúdo prático também. Próxima segunda-feira, às 19 horas aqui no YouTube especificamente. E quinta-feira agora, às 19 horas, a gente também tem bate-papo lá na minha conta do Instagram. Uma aula de responder e tirar dúvidas especialmente para você. Agradeço imensamente para você que está me assistindo aqui agora, para você que vai me assistir essa aula gravada em algum momento lá no nosso canal do Telegram. Te agradeço imensamente de coração. Espero que esse bate-papo que a gente tenha tido, eu possa ter te clareado e te ajudado em algum objetivo para você que está começando. Lembre-se, sempre coloque nos comentários o que você achou desse conteúdo. Eu te espero na próxima segunda-feira aqui no YouTube com mais conteúdo prático, e agora quinta-feira lá no nosso canal do Instagram com live Tira Dúvidas especialmente para você. Forte abraço, fiquem com Deus, te espero, até mais. E você que está começando o teu escritório de contabilidade, foco e persistência é a chave do sucesso. Nunca se esqueçam disso.